generalizado. Onde veio isso? A açúcar inflama todas as articulações, todas as circulações, vias, artérias. Ainda inflama o nervo. Não tem a neuropatia diabética, mas você não precisa ter diabetes dessa sensação. Você não precisa ter neuropatia para essa sensação de peso, de cansaço, que meu corpo está muito pesado. Apenas levemente inflamado o seu nervo, você vai sentir que nada está funcionando, parece que está enferrujado. Ah, mas eu levantei, mexi um pouquinho, melhorou. Por quê? Oxigenou. A oxigenação melhora. Então, você melhora a oxigenação, você sente mais leve. Por causa de quê? Por causa do açúcar. É simples, é muito simples. Nessa situação, se você tomar um banho quente, seguida frio, você sente melhor na hora. Por quê? Porque eliminou pela linfa, pela urina. São dois caminhos de eliminação desse açúcar. Você livrou nesse excesso de glicose no seu sangue. E aí, você melhora. Olá! Você sabia que comer doces é cometer suicídio? E o pior ainda, dar doce para crianças é envenenar as nossas crianças? Assista esse vídeo e entenda por que 100% dos estudiosos de saúde condenam o açúcar. Algumas pessoas afirmam que açúcar é caloria vazia. Lê do engano, antes fosse. Açúcar é uma caloria que não tem nenhum nutriente, por isso que eles chamam de vazia, mas que envenena o nosso corpo e abrevia nitidamente a nossa vida. Açúcar é um veneno e ele faz mal para o corpo e não produz nenhum benefício. E como é que um açúcar pode fazer mal? Um aumento de insulina no pâncreas, um aumento grande de insulina no pâncreas. E essa insulina no pâncreas pega esse açúcar e coloca para dentro das células, para células que estão precisando de açúcar para energia. Como a gente não precisa tanto açúcar naquele momento, ele pega o resto e leva para o pâncreas e manda para o fígado e manda o fígado produzir gordura com ele. E ele produz a gordura que mata, que é a gordura visceral, que é o triglicerídeo, que é o LDL, que é o colesterol ruim, e armazena essa gordura no fígado, esteatose hepática, nas artérias, formando arteriosclerose, no coração, nas artérias do cérebro, nas vísceras, formando a gordura visceral. Além disso, a insulina provoca um processo inflamatório enorme em todo o organismo, aumentando significativamente a inflamação do corpo medido em indicadores inflamatórios, proteína C reativa, velocidade de sedimentação globular, agora que entrou em moda a ferritina, a própria insulina é um indicador, a homocisteína, o ácido úrico e mais alguns exames que se faz mais em laboratórios de universidade, interleucina 1, 6, 10, TBF-alfa e outras. E essas inflamações acabam criando degenerações em todos os órgãos do corpo. Todas as doenças do corpo são causadas e são agravadas por essa inflamação. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico do açúcar. Você, em algum determinado dia, fez uma refeição, um almoço adequado. Não comeu sobremesa, não comeu muito, não abusou do alimento, comeu adequadamente bastante verdura, voltou para o trabalho e se dedicou a uma tarefa difícil. E você começou a produzir, começou a ficar muito ativo e começou a ter resultado. E o seu trabalho estava rendendo. 4h30 da tarde, chamam a você para a festa de aniversário de um colega que levou uma torta de chocolate maravilhosa. O que acontece lá na sala da torta? Todo mundo come, começa a haver um aumento do volume, as pessoas ficam mais alegres, uns contam piada, todo mundo fala mais alto e depois de 15, 20 minutos, tu volta para tua mesa. Sentou na tua mesa e tu, cheio de energia, volta para o teu trabalho. Diminuiu a tua produtividade, diminuiu a tua capacidade intelectual, começou a ter sonolência, 120 minutos depois, começou a ter sonolência, tu não consegue mais produzir como tu produzia antes, tu começa a ficar irritado. Esse é o drama do açúcar.
que leva a produção de insulina, que leva toda essa cascata de problemas no teu corpo. O que eu recomendo? Sirva o café amargo. Tome um gole do café amargo e depois coloque 2 ou 3 gotinhas de adoçante e tome com adoçante. E vai adaptando o teu paladar ao café sem açúcar. Em 10, 15 dias você não vai tomar mais o adoçante. E se for usar adoçante, use o mais natural possível, use o stevia. Ou então use o mais natural ainda, compre a planta stevia, que você compre floriculturas grandes, e pega a florzinha e macera a florzinha. Isso sim, daí sim não tem química, não tem aditivos nenhum. Os adoçantes, eles causam mais mal do que o açúcar. Por que eu permito, que eu recomendo que use? Porque ele é um período intermediário. É só para eu perder o vício do açúcar. Tem um trabalho na Plozone de 2014 mostrando que aumenta mais a obesidade, aumenta mais as doenças, o adoçante, do que o açúcar, deixa as pessoas mais doentes. Dr. Lair, agora eu vou perguntar sobre o açúcar. Eu quero saber, em primeiro lugar, por que ele é viciante e depois quais os tipos de métodos de adoçar o alimento que são os melhores. Quando você ingere o açúcar, ele estimula a produção de serotonina. Ele faz você se sentir bem. Ele aumenta tanto a produção de dopamina quanto a produção de serotonina, que são são neurotransmissores de bem-estar. Então você se sente bem. Mas o preço que você paga é enorme. Antigamente o açúcar era considerado chamado de ouro branco. Era muito caro. Pouca gente tinha acesso. Entendeu? Se você ouvir a evolução da quantidade de açúcar que a pessoa vem comendo, com o passar dos anos, dos séculos, é uma coisa absurda. Quando começou lá atrás era 2 quilos por ano. Hoje nos Estados Unidos chega por pessoa. Hoje chega a ser 45 quilos. Nossa, 45 quilos por ano. Por ano por pessoa. Uau. Então isso é um absurdo. E o problema é que isso aí prejudica, não é só, prejudica o sistema imune, prejudica a microbiota intestinal. Gente, por que ele é viciante? Ele é viciante porque ele aumenta os neurotransmissores dopamina e serotonina. Comer muito açúcar pode destruir sua saúde, pode engordar você e pode mexer muito com a tua mente. Você sabe tudo o que acontece com o seu corpo quando você retira o açúcar? Mas as pessoas têm muita dúvida, primeiramente, onde está o açúcar? E as pessoas pensam que açúcar, quando a gente fala, é só o açúcar de adoçar café, de adoçar suco, aquele açúcar com um pozinho branco. E não é. Nós temos que entender que quando falamos açúcar, falamos de carboidrato. Então preste atenção, o nosso cérebro ele funciona à base de glicose, que é um tipo de açúcar, mas nós não precisamos ingerir o açúcar, aquele açúcarzinho branquinho propriamente dito. Existe muito alimento que tem açúcar que pode ir para o cérebro, mas melhor do que isso, o nosso corpo tem a capacidade de transformar nossa gordura em açúcar e energia para o cérebro. Então já para começar esse vídeo, o açúcar propriamente dito, aquele pozinho que você coloca nas comidas, você precisa retirar completamente da tua dieta. Mas tem gente que tira o açúcar, mas continua comendo pão. Então se você come pão, você também come açúcar. Alimentos integrais também tem açúcar, só que pouco. A grande diferença é que os alimentos integrais têm fibra e faz o açúcar ir entrando devagarinho. Mas ele entra. Fruta tem açúcar. Aí eu vou deixar de comer fruta? Não, de jeito nenhum. Fruta tem muito benefício. Só não vai fazer o suco da fruta. Mas antes de falar sobre como vai ficar teu corpo se você parar de usar açúcar, você precisa entender o que é uma coisa chamada índice glicêmico. Existem alimentos com alto índice glicêmico e outros com baixo índice glicêmico. Um alimento com alto índice glicêmico é aquele que é quebrado e rapidamente absorvido aquele açúcar. Ou seja, quando você come um alimento com alto índice glicêmico, como um brigadeiro, como doce, como bolo, é como se recebesse uma injeção de açúcar na veia. E açúcar na circulação é tóxico. É só você observar o que acontece com o diabético mal controlado. Perde perna, fica cego, complica os rins, vai para hemodiálise. O diabético organizado não, mas aquele que não se cuida pode terminar assim. E outra coisa, açúcar na circulação sobrando vira gordura. Açúcar é pior do que gordura e a gente não percebe isso. É muito importante você tratar açúcar como vício. Inclusive, quando você retirar o açúcar da sua dieta, você terá abstinência, igual a uma pessoa viciada em droga. E na maioria das vezes você vai precisar de ajuda de um médico, de um nutricionista, de um psicólogo e às vezes de um psiquiatra, com inclusive medicações. E isso você não considera açúcar droga, mas é. Primeira coisa, se você é viciado em açúcar, assuma que é viciado. Se você quer mudar algum vício, o primeiro passo é reconhecer que é viciado. E sabe o que é pior? Às vezes você é viciado e está viciando suas crianças.
E o estímulo no cérebro das crianças com esse açúcar, com o carboidrato, é pior ainda. É dobrado e eles viram umas formiguinhas. E quanto mais tempo você adiar a mudança na sua casa e do seu filho, mais as coisas complicam. E ainda tem avô e avó que diz assim: não, vou dar aqui essa balinha, vou dar esse sorvete pro bichinho, não tem obrigação de fazer nada não. Quem tem a obrigação de educar são os pais. Faz isso não, vovô. Faz isso não, vovó. Nosso canal tem muito avô e muita avó. Vamos colaborar com nossos netinhos. Sei que você ia sentir muita dor se você, mais na frente, olhar o teu neto se operando de obesidade mórbida, reduzindo o estômago, ou na UTI. Não vamos fazer isso não. Então se prepare para saber, se você deixar de comer açúcar por 15 dias, o que é que vai acontecer com o teu corpo. Primeiro, você vai melhorar o hálito e vai ir menos ao dentista. Exatamente. Se você tem um bafo de onça, você vai deixar de ter. Ou seja, se você diminuir o açúcar, há grande possibilidade de você melhorar o hálito, melhorar o bafo de onça. Sabe por quê? Porque o açúcar causa mais gengivite, causa mais cárie, e todo lugar que tem açúcar é um meio de cultura agradável para bactérias. E onde tem bactéria tem infecção e tem mau cheiro. É só você cheirar pus. Vai fazer isso não, viu? Inclusive, isso é causa de você espantar o teu parceiro ou a tua parceira. Segunda coisa que acontecerá se você retirar o açúcar da tua vida. Você vai estar dando o teu primeiro passo para se libertar de um vício. Terceira consequência, ao retirar o carboidrato, o açúcar, você vai melhorar concentração, aprendizado, memória, raciocínio lógico, e só você sabe como é ruim ficar com a memória fraca, esquecendo das coisas, sem chamar de lesado, abestado. E o pior, estudante leva chocolate para a prova do Enem. Faz isso não, pelo amor de Deus. E crianças na fase escolar comendo doce, bolo, comendo chocolate na hora do recreio. Quarta coisa que vai acontecer com você se você retirar açúcar, você vai estar dando um passo para prevenir e evitar que você tenha Alzheimer. Quinto, sua pele ficará mais jovem. E sabe o que mais também? Menos espinha. Por que você acha que adolescente tem tanta espinha? Será que se adolescente comesse de forma saudável teria tanta espinha? Alguns sim, outros não, porque tem outras questões hormonais envolvidas. E o envelhecimento está muito ligado com a presença de muito açúcar no sangue. E a mulher bonita, você sabe, é aquela mulher que além de ser bonita emocionalmente, tem a pele bonita. A pele é o cartão de visita de qualquer pessoa. Sexta consequência, se você retirar açúcar da tua vida, menos índice de infarto e AVC. Claro, se você retira o açúcar que vai gerar as placas de gordura nas artérias, então, se é o açúcar que vai gerar triglicerídeo e LDL oxidado, você vai melhorar e vai ter menos infarto e AVC. Sétimo, você vai baixar o índice de colesterol LDL oxidado e triglicerídeo. Oitavo, você vai melhorar o teu humor. Vai ficar mais feliz. Claro que isso não vai acontecer no início. Logo quando você retirar a droga do açúcar, você pode estar viciado, teu corpo vai dar sinais que você quer, você vai ficar triste, vai ter dor de cabeça, vai ficar irritado. Quem se vicia em açúcar é igual alguém que se vicia em droga. Você normalmente precisa do açúcar para se alegrar. Nona coisa que acontecerá, você estará mais blindado contra a diabetes. Isso aí não precisa nem explicar. Décimo, você vai diminuir suas chances de ter câncer. Câncer de quê? De qualquer coisa. Corpo com açúcar é terreno fértil para câncer. 11º, você vai emagrecer. 12ª consequência, você vai melhorar a visão. Não é à toa que diabético durante muito tempo começa a prejudicar a retina. 13ª consequência, você vai adoecer menos, vai gastar menos dinheiro, vai economizar, vai poder viajar, comprar suas roupas que você sempre sonhava, comprar imóveis, porque você não vai gastar com remédio, com médico, com hospital, com cirurgia. Ou pelo menos vai gastar menos. 14ª consequência, você vai ser mais feliz e vai fazer os outros mais felizes, porque as pessoas que te amam não vão querer ver você doente. Aí você diz, eu quero comer carboidrato. Você pode até comer, mas escolha o carboidrato certo, coma na hora certa. Coma carboidratos com menores índices glicêmicos, como beterraba, como inhame, como batata. E coma mais durante o dia. Não vamos ser radical. Porque eu não como nada de... Não vamos ser radical, não. Todo radicalismo complica, é extremista. Não vamos fazer isso. Come mais carboidrato durante o dia, para você consumir durante o dia e não levar para a tua cama. Atletas e pessoas com massa muscular maior podem até comer um pouquinho mais de carboidrato. Mas você não faz nada. Magrelo, sem massa muscular, só assistindo Netflix, você não pode comer carboidrato. Se você é sedentário ou sedentária, você não tem o direito de comer carboidrato. Isso é pro teu bem, com muito amor que eu falo isso. A grande chave de tudo isso não é cortar carboidrato, mas escolher os alimentos e os horários dos alimentos durante o dia. O grande problema é que tem muita gente que quando faz dieta só fechando a boca e faz radicalismo.
Não é só fechar a boca, tem que ralar, tem que treinar, tem que fazer exercício, sair do sedentarismo também para consumir o pouco carboidrato que come. A pergunta que eu te faço é, você já experimentou parar de comer carboidrato? Você já parou para pensar se você é ou não viciado? E se você experimentou e conseguiu? E se você experimentou e não conseguiu? O que te impediu de continuar? Eu gostaria de ouvir nos comentários a tua questão em relação ao carboidrato, a tua relação com o carboidrato, como é? E eu gostaria muito de saber também, você que é de Fortaleza ou aqui do Nordeste ou de qualquer lugar do Brasil, se você não vem para o nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão em Fortaleza. Tô te esperando, o link está na descrição desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os canais, com todas as pessoas que você ama e com todos os grupos de WhatsApp da tua família e do teu trabalho. E antes de sair, deixa o like no vídeo, tá bom? Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau!